Pronto. Meninos, vamos lá. Vamos trabalhar hoje as aulas práticas da disciplina de Química Tecnológica. Eu sou a professora Fernanda e eu sou formada em Química, então, assim, eu não sei se aqui vai ter pessoal da agronomia, das engenharias, tudo misturado, tá? Eu não sou engenheira, não sou agrônoma, mas eu sou formada em Química, então, qualquer dúvida que vocês tiverem de parte química, pode me perguntar com certeza, ou se eu não souber, eu vou procurar saber e responder para vocês. A parte de Química Tecnológica, o que acontece? É uma parte da Química introdutória para todas vamos dizer assim, para todos os cursos que precisam dessa disciplina. Então, por exemplo, pessoal da engenharia, para poder entender sobre materiais, pessoal da agronomia, que tem muita importância. Tipo, se a gente só falar de fertilizante, a gente precisa saber de química, né? Então, a gente pega biomedicina, farmácia, todos esses cursos têm que ter uma base de química. Mas essa disciplina é a base mesmo da química. Então, nós vamos ter 8 aulas, que a gente vai trabalhar os conteúdos, só que nessas 8 aulas a gente não consegue trabalhar todo o conteúdo que vocês estão vendo na Química Tecnológica. É muito pouco tempo para muito conteúdo. Então, o intuito dessas aulas é a gente sanar as dúvidas em alguns pontos específicos. Mas essas 8 aulas, elas são destinadas basicamente para quê? E principalmente, para a gente tirar dúvidas e rever algumas partes práticas, que são as aulas práticas de laboratório que vocês têm gravado e disponibilizada no AVA. Mas isso não me impede de eu trabalhar algumas coisas teóricas com vocês, até porque uma coisa puxa a outra. Se eu conseguir fazer vocês entenderem a parte teórica, consequentemente melhora o entendimento da parte prática. Uma coisa está relacionada com a outra. Mas, então, como eu não consigo trabalhar tudo o que tem, vamos dizer assim, de conteúdo, eu já sou uma pessoa que eu imagino onde seja o maior grau de dificuldade dos alunos que fazem a química tecnológica. Então, eu vou destinar as minhas explicações para esses pontos. Mas aí eu preciso que vocês conversem comigo, porque às vezes o que eu imagino na minha cabeça que seja dificuldade de todo mundo que está nessa turma, às vezes não é a realidade de algum aluno. Então, esse aluno, se ele vê, ou algum de vocês virem que tem alguma dificuldade em algum ponto, não entendeu uma teoria, não entendeu um raciocínio, ou um cálculo, ou um exercício do AVA, eu queria que vocês trouxessem e me falassem essas dúvidas. Porque se eu sei as dúvidas de vocês, eu consigo direcionar melhor as minhas explicações, entendeu? E aí eu consigo, vamos dizer assim, a gente consegue um aproveitamento melhor dessas 8 aulas que a gente vai ter. Se vocês não falarem nada comigo, eu vou imaginar que tá tudo certo, não tem tantas dúvidas assim, e eu vou continuar o programado, que é o que eu imagino que sejam os pontos principais. Beleza? Mas aí tudo é questão de conversar. Então, o que nós vamos fazer? Cada aula, foi até o que a Gabriela me perguntou mais cedo, a gente vai ter 3 aulas hoje diferentes? Sim. Cada aula, então, as 8 aulas que a gente vai ter, cada aula é uma aula diferente, porque cada aula, no final das contas, é destinada para a gente trabalhar uma aula prática que a gente tem. Se vocês olharem no AVA, a gente tem 8 aulas práticas gravadas, disponibilizadas para vocês. Então, a gente vai trabalhar as 8. Beleza? Como? Revendo alguns pontos importantes, tirando dúvidas e aproveitando o momento, se vocês quiserem e tiverem, tirando dúvida da parte teórica também. O bom é que nessa parte prática, a gente não tem prova. Mas vocês vão fazer prova da parte teórica. Pode falar, Cleomir. Professor, boa tarde, tudo jóia? Boa tarde. Eu queria saber a respeito de como que vai ser a presença dessas aulas. Vou falar agora. Sim. E outra coisa também, quando você começa a explicar, eu não entendi muito bem aquela parte do menisco ali. Tá, é a primeira aula que nós vamos falar agora. Não, certinho então. Obrigado, viu? Tá. Então, olha só, o que acontece, tá vendo? É uma coisa que o Clenir falou assim, eu não entendi a parte do menisco, então beleza, vamos focar agora nessa parte do menisco para poder sanar a dúvida dele, beleza? É isso que eu quero que vocês vão me trazendo, vão contando para mim o que está acontecendo, e eu vou tendo uma ideia de onde é que estão as dúvidas para a gente poder trabalhar isso.
Aí ele até me perguntou com relação à frequência. Vai ser o seguinte, toda aula eu vou fazer chamada, tá bom? E aí vocês precisam ter 75% da presença para ser aprovado na disciplina. Então, além de fazer as questões que vocês têm questões no AVA para serem feitas, que é a parte da pontuação, vocês têm também que ter os 75% de aproveitamento nas aulas. Então, resumindo, para ser mais direto, das 8 aulas que a gente tem, vocês podem faltar em 2, entendeu? Então, por exemplo, hoje, como a gente tem 3 aulas, quem não assistir nenhuma aula hoje, é como se teoricamente já tivesse reprovado, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Para a gente ter um controle, eu vou mandar no chat, inclusive, enquanto eu estou falando agora, eu já vou mandar agora para vocês verem como é que funciona. Eu vou mandar no chat, se vocês prestarem atenção, ó, vou mandar agora. Eu vou mandar um link, igual eu acabei de mandar aí agora. Esse link, se vocês clicarem, eles já vão direcionar você numa página do Google Forms, um documento, onde você só vai colocar para mim o seu nome completo, por favor. E isso vai ficar registrado. Aí tem aluno que me pergunta assim, Fernanda, por que você não faz pelo registro de quem entra aqui na aula? Porque é o seguinte, igual, por exemplo, eu dei aula hoje na parte da manhã. Tinha um e-mail que entrou na minha turma de Maria Eduardo, Maria Cláudia, um negócio assim, que não era essa pessoa. O dono desse e-mail era, eu acho que Matheus, que ele chama, porque ele entrou no computador da namorada. Então, se eu não faço chamada diferente, ou seja, eu peço para vocês colocarem o nome no Google Forms para mim, para ficar registrado, às vezes eu não vou saber quem que entrou na aula, entendeu? Porque às vezes entra com nome diferente, ou entra com apelido, que eu não vou saber quem é. Então, no Google Forms não tem perigo de ficar algum nome de fora. Igual, por exemplo, ó, acabei de mandar. O Clóvis já botou o nome, a Ellen, a Gabriele, o Gabriel, o Davi. Então, ó, todo mundo que já botou o nome aqui, eu já sei, estava nessa aula, entendeu? E isso vai ficar salvo no meu e-mail, então não tem como a gente perder isso. E não tem como dar problema de frequência depois para vocês, tá bom? Doutora, manda de novo, por favor. Vou mandando. No decorrer da aula, vocês podem me pedindo que eu vou mandando de novo, tá? E tudo conversado. Então, por exemplo, assim, vamos imaginar que a Daniela tentou clicar agora, e isso às vezes acontece. A Daniela não conseguiu clicar no link, ela não conseguiu colocar o nome dela, me fala. Fernando, não estou conseguindo, eu vou lá e coloco, tá bom? Então, tudo vai conversando comigo, que a gente vai dando um jeito. Então, vamos dizer assim, que eu tô aqui para facilitar a vida de vocês, tá bom? Eu não quero reprovar ninguém, eu tô aqui para ajudar, tá bom? Pode, Arthur, você já pode preencher agora. Aí, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer um combinado assim. Hoje nós temos 3 aulas, essa aula vai começar agora, e teoricamente a gente acaba ela às 5h40, 5h30, não lembro direitinho, uma coisa assim. Se nós conseguimos adiantar e progredindo a aula muito bem, a gente conseguir acabar mais cedo, ótimo, a gente acaba mais cedo, não tem problema nenhum. Se tiver muita dúvida, a gente tiver que acabar mais tarde, também não tem problema, a gente acaba mais tarde. A ideia é tirar as dúvidas de vocês. Só que aí eu vou mandar um único link, tá bom? Então, por exemplo, aqui, vamos ver quem é que já preencheu. Vou pegar um nome aqui, por exemplo, o Davi Santos já colocou o nome dele na lista. Eu vou mandar essa mesma lista nas 3 aulas de hoje. Então, vamos considerar que a gente vai ter um dia de aula. Eu vou gerar só uma lista, tá bom? Então, quem colocou o nome agora, não precisa colocar o nome na próxima aula, nem na depois. Aí vocês vão me perguntar, nossa, Fernanda, mas peraí, eu tô ocupado hoje, eu tenho um compromisso e tal, eu vou ter que sair meia hora antes da aula. Não tem problema, gente, pode sair, a aula tá gravada, eu vou subir essa aula depois pro AVA, para quem perdeu ou o começo, ou o final, ou o meio da aula, porque às vezes teve que acudir um filho, abrir um interfone, ou alguma coisa que aconteceu, alguma coisa, não tem problema. A aula vai ficar gravada no AVA, e depois você entra lá e assiste de novo, e assiste, por exemplo, aquela parte que você perdeu, beleza? Mas eu geralmente coloco essa aula só na segunda-feira, na segunda ou na terça-feira, tá bom? Então, por exemplo, porque hoje a gente vai acabar nossa aula no sábado, 5 horas da tarde, ela demora ainda a chegar no meu e-mail, ela demora umas 2, 3 horas a carregar, dependendo do tamanho da aula. Então, às vezes, essa aula vai ficar disponível para mim poder fazer o upload dela só tipo 8, 9 horas da noite. E aí eu tenho que baixar ela, subir ela no AVA, então é um processo demorado. Então, todo mundo aqui é CLT, ninguém quer trabalhar no sábado de noite, nem no domingo. Então, eu vou fazer isso na segunda para vocês, beleza? Aí vocês não me cobrem no domingo, não. Deixa que na segunda-feira
eu coloco lá, para quem quiser assistir de novo. Fechou? Combinado com a relação à frequência? Preencheu uma vez, não precisa preencher mais, já vai valer para as 3 aulas. Por exemplo, a nossa próxima aula, depois vai ser só no dia 11, não é? No dia 11 a gente tem mais 3 aulas no período da tarde, eu vou mandar de novo outro link para vocês poderem preencher para mim de novo, para avaliar as aulas, e aí a gente vai trabalhar. Combinado? Então, deixa eu só pegar um documento aqui, deixa eu abrir. O que acontece? Vamos recapitular umas aulas que a gente tem que trabalhar. A gente vai ter que trabalhar, por exemplo, uma aula de segurança no laboratório, que vai ser a primeira. Depois a gente vai trabalhar com uma aula que é o teste de chama, para a gente entender, por exemplo, com relação à estrutura de um átomo, eletrosfera, núcleo, essas coisas. Depois a gente vai trabalhar com uma aula sobre condutividade elétrica, que a gente entende. Por exemplo, quando uma substância é formada por ligação iônica ou ligação covalente, então a gente vai trabalhar com ligações. Depois nós vamos trabalhar com uma aula que fala sobre propriedades físicas, que é, por exemplo, uma delas, a densidade de um material, que é a piquinometria. Depois, nós vamos trabalhar com a base, com titulação, e aí a gente vai matar com oxirredução, que é pilha, e processo de corrosão, tá bom? Então, nós são as 8 aulas que tem no AVA. Tem gente que já assistiu todas as aulas, eu sei que também tem gente que não teve tempo, ou não assistiu inteiro, assistiu pela metade, mas a gente vai rever essas aulas. Então, a primeira aula que eu vou mostrar para vocês é a aula sobre segurança no laboratório. O que acontece? Eu brinco assim, ó, que todo laboratório não necessariamente tem que ser exatamente igual ao laboratório que o professor Marcos mostrou na aula. Mas ele segue um padrão. Eu brinco como se fosse uma cozinha. Quando eu falo para vocês assim, ó, imagina uma cozinha na cabeça de vocês, ou imagina uma sala de estar. Todo mundo imagina, por exemplo, uma cozinha, todo mundo imagina que tem uma geladeira, que tem um fogão, que tem uma pia, que tem panela, prato e talher, concorda? Do jeito que isso está disposto, se a mesa é redonda, se a mesa é quadrada, se a pia é em L, se a pia é pequena, se a pia é grande, não tem problema. O negócio é saber que se eu penso numa cozinha, aquela estrutura básica vem na minha cabeça. Então, um laboratório de química, quando a gente pensa num laboratório de química, a gente tem que imaginar como é a base dele. O jeito que você vai montar a estrutura, aí vai depender da sua necessidade. Então, o que eu tenho num laboratório? Eu sempre vou ter balança, eu sempre vou ter uma estufa, eu sempre vou ter uma capela de exaustão de gases e bancada para você trabalhar. E aí a gente tem as vidrarias. As vidrarias no laboratório seria como se fosse a panela, o prato e os talheres que a gente tem numa cozinha. Todo laboratório tem essas vidrarias, que é o Becker, o Erlenmeyer, bureta, proveta, pipeta. Então, tudo isso é vidraria de medição, porque no laboratório, como a gente está fazendo uma análise, a gente precisa medir a minha amostra, ou medir o reagente que vai reagir com a minha amostra. Então, se ele é líquido, eu preciso de uma vidraria que eu consiga medir esse líquido, o volume desse líquido. Pô, mas se ele é sólido, Fernanda? Se ele é sólido, eu uso uma balança para poder pesar. Então, geralmente, as balanças que a gente tem no laboratório não é essa balança que a gente comum que a gente tem em casa. É balança de precisão. É aquela balança que tem 3 zeros depois da vírgula. Beleza? Então, a gente consegue medir miligrama, micrograma, dependendo da balança que a gente tem. Beleza? Então, deixa eu pegar uma imagem aqui. Peraí. Para a gente poder entender isso. Essa imagem aqui, ó. Deixa eu ver se ela vai ficar boa para vocês poderem enxergar. Uhum. Essa daqui é uma boa. Peraí. Como se diz, né? Quanto mais nítido pra gente, melhor. Vê se vocês vão conseguir enxergar bem essa. Tá? Aquela assim, não tá com aquelas resoluções ótimas, maravilhosas, mas tá dando pra enxergar, né?
Qualquer coisa vocês não precisam nem falar no chat, não. Vocês podem só mandar um joinha aí embaixo, assim, ó. Igual eu vou mandar agora um dedinho assim, ó. Tchau, viu? É isso. Se vocês mandam um joinha assim pra mim, eu já sei que vocês estão entendendo. Beleza. Ó, essas aqui são uma das vidrarias que a gente tem. Quais são as vidrarias principais? Vou começar pelo Becker. O que é o Becker? Vamos falando de jeito leigo? É um copinho. É esse cara aqui, ó. Todos esses materiais que a gente tem aqui, tirando as pipetas, todos os outros, a gente tem ele, pode ser de vidro ou pode ser de plástico. Quando é que a gente vai usar? Depende muito da situação. Então, por exemplo, assim, a maioria dos casos, um becker de plástico atende. Mas vamos imaginar que você precisa pegar uma amostra e levar para uma chapa aquecedora. Você não vai poder levar o de plástico. Aí a gente tem que colocar no de vidro. Nossa, Fernanda, mas o de vidro, sim, todas as vidrarias que a gente tem no laboratório são de vidros temperados, são resistentes à temperatura. Então, você pode, sim, levar esse becker, por exemplo, para uma chapa, o Erlenmeyer para uma chapa aquecedora, que ele vai aguentar uma temperatura alta. Temos que tomar certos cuidados. Então, por exemplo, ele tem perigo de sair do quente, encostar no frio, dar choque térmico, igual acontece, por exemplo, às vezes com o copo que a gente tem em casa? Não. Só que você também não pode abusar. Então, por exemplo, imagina eu tirar um becker que está muito quente, e aí eu vou e esbarro ele num lugar, ele vai quebrar, porque ele já está numa condição que ele está mais sensível. E aí você vai ainda e força ele com certeza vai dar algum problema. Pode falar, João. Então, eu trabalho bastante com vidro temperado, até na questão da nossa empresa. Essa questão mais de vidro, é bom tomar muito cuidado com quina. Por causa que o vidro temperado, quando ele bate uma quina, ele estoura. Ele estoura e pode acabar lesionando a pessoa. E como um becker é alguma coisa que a gente segura na mão, a gente vai machucar muito fácil. Igual eu mesmo já chegou a estourar uma porta em cima de mim, machuquei bastante. Então, cortes profundos e que né, tanto que a gente fala com questão de tomar muito cuidado com as vidrarias, porque é isso também, eu até brinco com os meninos que fazem aula, né, fala assim, ó, é aquele que se quebrar, ele corta de longe, né, ele é muito resistente, só que a gente tem que tomar cuidado com esbarrar, é por isso que dentro de um laboratório você tem que estar muito atento. Então, o que vai acontecer? Você vai estar com um becker muito quente, você vai pegar ele na sua mão? Não, você tem duas opções, ou a gente usa uma luva térmica, ou o mais comum que a galera usa é uma pinça. Então, você vem, pega o seu becker com uma pinça e vai transportando ele para onde você quer colocar. Então, às vezes, do que a gente já viu de acidente dele estourar, não foi nem dele pegar e simplesmente colocar numa superfície que estava mais fria, foi o choque térmico. Foi do fato dele ter colocado isso com muita força, ou ele ter esbarrado em algum lugar, e aí a vidraria quebrou. Mas eles são resistentes, beleza? Então, o que acontece? O becker é uma vidraria que a gente tem em qualquer laboratório, de qualquer tipo de análise que a gente tem. E na lateral desses beckers tem marcação de volume, então tem uns risquinhos. Só que esses risquinhos, que são essas marcações de volume, servem só para a gente ter uma noção do volume que eu estou pegando. O que seria essa noção? Imagina que eu preciso pegar 10 ml de uma amostra minha. E eu preciso, por exemplo, assim, ó, ir lá na capela, ou em um outro balcão, pegar esse 10 ml da minha amostra para trazer para um lugar específico, para me poder realmente pegar e pipetar 10 ml e transferir. Para que eu uso o becker? Para fazer esse transporte de um lugar para o outro. Então, para que essa marcação? Porque se você precisa de 10 ml, quando você for pegar, você vai pegar um pouquinho a mais da marcação de 10, porque aí você tem certeza que você não vai fazer uma outra viagem para buscar mais amostra. Então, ele é para dar uma noção só para a gente de quanto que você tem, mas ele não tem exatidão. A precisão dele não é alta. Eu não posso confiar se lá está escrito 10 ml, se realmente eu estou pegando 10 ml. Beleza? Então, ele é uma pipeta ele é uma vidraria que só serve para a gente como suporte, auxiliar. Mas a gente não vai usar ele nunca, jamais para medir nenhum volume. A outra vidraria que a gente usa muito é esse daqui, ó, que é um Erlenmeyer. Qual que é a diferença do Erlenmeyer para o Becker? Ele também tem marcações de volume na diagonal, mas ele também não podemos confiar nele, ele não tem precisão. Ele também só serve pra gente, essas marcações, pra gente ter um norte, tá?
E quando é que eu vou usar um Erlen? Quando eu precisar agitar a minha amostra, porque como ele tem, a boca dele é mais afunilada, eu posso agitar a minha amostra sem ter perigo dessa minha amostra cair para a lateral. Se você pega um copinho, imagina você tá lá, igual eu adoro fazer isso com um copo de café, põe um pouquinho de café com açúcar, aí você dá uma agitada assim, o trem cai para fora. Se a sua boca é mais afunilada, isso não tem perigo de acontecer. Então, quando é que a gente usa isso? Quando a gente vai fazer ensaios de titulação, ou quando você quer levar a sua amostra para um agitador. Aí ele pode agitar sem que tenha esse perigo de transbordar e cair para o lado de fora, porque senão você tem perda de material, beleza? Mas ele, de novo, ele vai auxiliar a gente, mas a gente não pode usar ele para medir nenhum volume. Beleza. Aí a gente tem o quê? Um outra vidraria, que é isso daqui, ó. Isso daqui chama balão volumétrico. A gente tem um balão volumétrico de fundo chato, para ele ficar em pé, parado sozinho, e o de fundo redondo. Esse de fundo redondo a gente só usa quando você quer aquecer sua amostra e precisa levar ela para uma manta aquecedora. Uma manta aquecedora é como se fosse uma caminha, ela é redondinha, que cabe o seu balão lá certinho, você esquenta esse material. Beleza? Então, não é uma chapa aquecedora, ele é uma manta mesmo, ele é feito de material parecido um tecido, que aumenta um pouquinho a temperatura. Não fica uma temperatura tão alta assim, mas ele aquece. Então, o mais comum que a gente usa no laboratório é esse de fundo chato, que é para a gente deixar ele em pé, beleza? Esse balão, sim, é um balão volumétrico que tem uma precisão e exatidão muito alta. Se ele está marcando que ele tem 250 ml, a gente pode realmente confiar que ele tem 250 ml, se você trabalhar com ele corretamente, que aí eu vou ensinar a técnica do ministro para vocês daqui a pouco. Então, ele é a vidraria que a gente usa para preparar soluções dentro de um laboratório. Ah, eu preciso preparar uma solução de soro fisiológico. Então, a gente vai sempre usar um balão. Ah, Fernando, o que é isso, preparar uma solução? Preparar uma solução, para um jeito bem leigo falando, é como se eu preparasse, igual que vocês preparam um suco na casa de vocês. Se vocês pegarem um saquinho, por exemplo, de suco Tang, que só se mudou, tá? Até onde eu sei, o suco Tang faz 1 litro. Não sei se mudou, não. Aqui no meu que eu conheço, o Tang faz 1 litro. Então, o que a gente faz? Pega um saquinho daquele e joga em 1 litro de água, não é isso? Você pegar um volume fixo e uma massa fixa, você tem uma concentração. Vamos parar para pensar, a concentração seria o meu sabor do suco. Se eu mudar a intensidade desse sabor, ele deixa de ter aquela concentração que tinha antes. Como assim, Fernanda? Se eu colocar mais água, eu diminuí a concentração, ele fica aguado. Se eu tivesse colocado menos água, ele fica mais forte, ele fica mais concentrado. Isso é solução. Então, uma solução é sempre você colocar o seu soluto, que é a substância que você quer dissolver, em um solvente. E qual é a quantidade de solvente? É sempre uma quantidade X. E essa quantidade X você determina usando um balão volumétrico, que aqui no gargalo vai ter uma marcação, que a gente chama de menisco. Então, quando você chega com o seu líquido naquela marcação, é que você tem exatamente o volume que o balão está especificando. Ele tem uma precisão muito alta. Então, se eu precisar medir um volume, eu vou usar ele. E aí a gente tem agora a proveta. A proveta, eu vou usar um termo que seria mais ou menos assim, ele tem uma precisão intermediária, tá bom? Eu falo que o laboratório é tudo questão de o que você está fazendo. Por exemplo, vamos propor 2 situações. Vamos imaginar. Tem alguém da agronomia aqui? Ó, tem. O João levantou a mão porque é da agronomia? É, olha o tanto. Então, vou usar os 6 de exemplo. Presta atenção. Carol, você quer falar alguma coisa ou você levantou a mão só porque é da agronomia? Eu levantei a mão porque eu sou da agronomia. Tá me escutando? Não escutei. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Eu levantei porque eu sou da agronomia também, professor. Beleza, eu imaginei. Então, vamos catar a galera da agronomia, tá bom? Vamos imaginar que eu quero fazer uma fertilidade do solo, tá bom?
para mim descobrir o quanto de... Qual vai ser a quantidade de calcário que eu tenho que jogar. Pode ser? Então, vamos parar para pensar o seguinte. Se eu fizer uma análise para vocês, e eu vou falar bobeira, mas vocês ficam quietos, é só para a gente ter um exemplo, mas vamos imaginar que eu vou falar para vocês que eu preciso jogar 1 tonelada por hectare. Não sei se é isso, eu só estou pensando no número. Beleza, então eu tenho que jogar 1 tonelada por hectare. Então, se o João, às vezes, fizer uma análise e o João descobrir que eu tenho que jogar, em vez de 1 tonelada, 1 tonelada e 100 quilos, ou vamos jogar 1 tonelada e 10 quilos, isso em percentual não é muita diferença. E não vai fazer diferença para o João se ele jogar 10 quilos a mais ou não. Entendeu? Agora, imagina a gente falar que eu vou coletar, por exemplo, uma amostra de sangue, vou levar para um laboratório, e por causa de um erro mínimo, um teste de AIDS seu que teria que dar negativo, dá positivo, você pega isso e você quase se morre do coração até alguém provar que aquele resultado estava errado. Então, vocês estão vendo que o nível de uma análise para outra, tipo, o nível de confiabilidade de uma para outra tem que ser muito diferente. Eu não estou falando que às vezes tem análise que você pode fazer de qualquer jeito, mas tem algumas análises que precisam de mais cuidado, mais precisão do que outras. Então, às vezes, quando a gente vai fazer um tipo de análise que você não tem aquela precisão tão alta para ser atendida, você pode usar uma proveta para poder medir o volume de uma amostra sua, se você quiser. Então, às vezes eu vou falar, vamos fazer uma análise de dureza da água, vou determinar a quantidade de cálcio e magnésio que eu tenho na água, ou eu quero fazer uma análise de quanto de potássio eu tenho na vinhaça, por exemplo. Eu posso usar uma proveta. Então, eu quero pegar 100 ml, vamos pegar uma proveta que tem uma marcação de 100 ml. E eu vou usar ela. Agora, eu preciso fazer uma análise, e nessa análise eu preciso de uma confiabilidade muito, mas muito alta. Imagina a gente receber uma remessa de ureia, e a ureia eu tenho que fazer o controle de qualidade do biureto nela, e o biureto está numa quantidade muito pequena. Então, qualquer coisa que você errar, você pode dar positivo ou negativo para biureto na sua amostra, ou seja, condenar um lote inteiro seu. Opa, então tem que ter uma precisão mais alta, eu vou usar uma pipeta. A pipeta é o instrumento volumétrico mais preciso que a gente tem dentro do laboratório. E tanto que a gente tem 2 tipos. A gente tem uma pipeta que a gente chama de pipeta graduada, que é a que eu pintei de vermelho, e a volumétrica, que tem um gordinho assim no meio dela. Qual que é a diferença das duas? A graduada tem várias marcações de volume. Então, eu consigo pegar volume fracionado. Então, eu consigo pegar, tipo, 2,2, 5,8. A gente tem pipetas graduadas de 0,01. Então, às vezes, eu consigo pegar 5,84 ml. E a volumétrica, que é a gordinha, ela só pega 1 ml fixo. Só aquele, se ela é de 10 ml, ela só pega 10. Se ela é de 5, ela só pega 5. Então, entre as duas, se você tem a opção de pegar 10 ml, por exemplo, se você tem uma volumétrica de 10, você vai optar pela de 10, porque entre as duas, a volumétrica é mais precisa do que a graduada. Agora, se você não tem outra opção, eu preciso pegar um valor fracionado, Fernanda, então você só tem a opção de pegar a graduada. Agora, o que é legal? Vamos imaginar que, vou pegar alguém para Cristo aqui, que o Ramon precisa fazer uma medida de volume. E o Ramon está lá no laboratório, ele precisa pegar 60 ml de amostra, tá bom? O que o Ramon tem de opção? Ele tem uma pipeta de 50 ml, ele tem outra pipeta de 10 ml, e ele tem uma outra pipeta de 20 ml. Qual dessas pipetas ele vai usar? Tudo volumétrica, tá bom? Qual dessas pipetas ele vai usar para pegar a nossa amostra que tem 60? Alguém chuta?
Ninguém de vocês vai chutar? 50 e 10, professora? Boa. Fala, João. A de 20? 3 de 20? Tá vendo, João? Vamos bater no João já. O que acontece? O João deu opção. Posso pegar 3 vezes de 20. Agora eu só não vi quem é que falou 50-10. Eu perdi. Carol, professora. A Carol já falou para mim assim: vamos pegar uma 50-10? Quem dos dois está certo? 50-10 ou 3 de 20? A Carol. Sabe por quê? Porque a Carol fez a menor quantidade de pipetagem possível. O que a Carol vai fazer? A Carol vai encher uma pipeta de 50, então ela fez uma pipetagem. E vai pegar mais 10 ml, outra pipetagem. Ela fez só dois procedimentos. Enquanto que o João fez uma de 20, mais a segunda de 20. Se em todo procedimento que você fizer, você tiver um erro, o mínimo possível, mas você tem um errinho. A gente é humano, a gente não consegue ser perfeito. Então, quanto mais pipetagens você faz, mais erro embutido você coloca no procedimento. E geralmente sempre dá, né, professora? Uhum. Então, quando você precisa usar mais de uma vez a pipeta, você sempre tem que procurar pipetas onde você vai conseguir fazer a menor quantidade de amostragem. Porque quanto mais amostragem você fizer, imagina o João pegar para mim uma pipeta de 10 e fazer essa medida 6 vezes. Com certeza vai dar errado o resultado, vai dar diferença. Se ele fizer 6 vezes e a Carol vem e faz só 2 vezes, mesmo fazendo o mesmo procedimento, fazendo a mesma análise, com os mesmos reagentes, tudo bonitinho, vai dar resultado diferente. E qual o resultado que eu preciso confiar mais? O da Carol. Preciso. Entendeu? Então, são coisas que a gente vai pegando um macete quando você vai trabalhando em um laboratório para a gente entender como é que a gente faz. Então, essas vidrarias é para quando a gente quer trabalhar com amostras ou soluções que são líquidas. E eu preciso medir o volume. Agora, se ela for sólida, eu preciso pegar uma quantidade de fertilizante. É sólido? Balança. A gente pega na balança com precisões, com precisão alta, 3 casas, 4 casas depois da vírgula e faz a medição. Beleza? E aí a gente segue o mesmo padrão, né? Você vai fazer uma pesagem, 2 pesagens, 3 pesagens? Não, a ideia é sempre você ir com um recipiente na sua balança e pesar uma vez só. Que aí segue o mesmo raciocínio. Quanto menos procedimento você fizer, maior vai ser a precisão do seu resultado. Beleza? Aí, deixa eu pegar aqui agora. O negócio do menisco. Olha só que legal. Eu vou pegar uma imagem aqui para mostrar para vocês. Aí, vou pegar essa. E tem uma outra aqui também, quer ver? Que eu quero pegar. Deixa eu ver essa daqui. É. São 2 imagens bem legais da gente trabalhar. Ih, não copiei. Copiei? Não copiei. Ô, meleca. Peraí, gente. Copiar de novo. Ih, meu computador pensou. Não copiou. Oxa. Não, mas a imagem que eu queria não tem. Aí, judiou. Deixa eu ver se essa abre. Peraí, gente, me dá 2 minutos. Agora foi.
Ó, isso daqui, imagina o gargalo do meu balão volumétrico. O que é o gargalo? Tipo, aqui, né? Ó, o gargalo. Tinha, ou essa tensão superficial que a gente vê no líquido, vai acontecer, a gente vai conseguir perceber quanto mais fino for quanto mais fino for a sua vidraria. Então, esse gargalo mais fino. Quando ele é muito grosso, essa água espalha e a gente não consegue ver tão acentuado essa tensão superficial da água, tá bom? Então, o que acontece? Como a gente trabalha com soluções, geralmente no laboratório aquosas, a água, então, a água como solvente, eu tenho essa característica dela ser côncava. Então, a barriguinha do meu líquido fica para a parte de baixo, igual está aqui no ar, beleza? Por exemplo, o mercúrio é um líquido que ele é convexo, ele é o contrário. Ele fica voltado para baixo, mas isso é quando a gente está trabalhando com mercúrio, que não é uma coisa tão comum assim, tá bom? Então, parou parou de compartilhar com vocês, e eu tava falando, e eu só voltei que agora que eu vi. Não adiantou nada eu mostrar, eu tô lá mostrando e vocês não estão vendo. Tá vendo agora de novo? Ah, nossa, não ia adiantar nada. Ainda bem que eu voltei aqui para a tela. Ó, vou começar de novo. O que é o côncavo e o que é o convexo? O A, isso é o côncavo, que é o que a gente percebe nas soluções aquosas, que é o comum que a gente tem no laboratório. E o convexo é esse daqui. Isso aqui acontece geralmente, por exemplo, com o mercúrio, que ele é o oposto do que acontece. Ah, mas isso não é uma coisa normal. A gente não trabalha com soluções à base de mercúrio dentro do laboratório, tá bom? Então, o que vocês vão ver no laboratório que é o comum? Essa imagem do ar. O que acontece? No balão ou em qualquer outra vidraria, a gente vai ter a marcação retinha de volume que eu quero. Qual que é o certo? É a gente chegar com a parte de baixo ou a extremidade mais baixa desse meu líquido encostando no menisco. Vai dar a sensação de que passou, tá vendo? Se a gente olhar aqui, ó, tem uma parte que passou, ficou para cima do meu risco, tá vendo? Mas não tem problema, é assim mesmo que a gente conta, ele tem que passar. Então, o que conta é a parte de baixo da barriguinha, que no caso, se a gente fosse o mercúrio, seria encostar a barriguinha também na linha, então ele ficaria para baixo. Então, o certo, olha só, deixa eu pegar essa imagem de baixo, é a gente enxergar desse jeito aqui, ó, que é o primeiro exemplo, tá vendo? A minha barriguinha encostou exatamente em cima da linha. Ela não ficou para baixo, ou ela não ficou para cima, ela ficou exatamente em cima da linha. Então, é isso que toda vez que a gente for usar uma vidraria, uma pipeta, qualquer uma dessas que a gente tenha marcação de volume, eu preciso chegar com o meu líquido aí. E essa voltinha côncava que a gente vê, a gente percebe nas vidrarias que são muito estreitas. Quanto mais estreita ela for, mais a gente consegue enxergar. Se vocês fizerem isso na casa de vocês com um canudinho, vocês vão conseguir. Se vocês puxar um pouquinho o canudinho com o líquido até a metade dele, botar o dedo e olhar, vocês vão ver que o líquido também está com a tensão superficial. Entendeu? Então dá para treinar em casa, se vocês quiserem pegar um canudinho, faz uma marcaçãozinha no canudinho e chega com esse líquido lá no canudinho. Como é que você vai controlar? Se você botar o dedo, se você pegar o canudinho e colocar o dedo assim, você consegue ir soltando e colocando água dentro dele para a gente conseguir controlar esse menisco. E outra coisa, que é o que o professor Marcos fala na aula dele, com relação à altura dos olhos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar minha vidraria e fazer com que essa marcação fique exatamente na altura do olho. Por quê? Porque se você olhar de cima para baixo, está parecendo que faltou. Se você olhar de baixo para cima, vai dar a sensação de que passou. E não passou. Às vezes está na altura correta que eu preciso. Só está errado é o ângulo do olho que você está vendo. Então, quando você trabalha no laboratório, geralmente você vê, vou até pegar minha régua aqui como exemplo. Por exemplo, eu estou aqui na marcação do 15. O analista não olha por baixo, ele não olha de cima, ele pega a vidraria,
coloca na altura do olho dele e trabalha, para ele poder enxergar esse volume que está marcando aqui. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma vidraria, eu tenho essas marcações, igualzinho a gente tem na régua aqui, ó. Então, você que tem que fazer com que o seu líquido chegue naquela marcação daquele volume determinado. Como? Fazendo a técnica do menisco. Se a gente estiver trabalhando com um Erlenmeyer, um Becker, uma Provita, que são mais largos, a água vai ficar retinha, não vai ter essa tensão superficial. Então, simplesmente é você chegar com o nível naquela marcação, mas sempre jogando na altura do olho. Pá, chegou. Agora, coisas que são muito finas, como principalmente as pipetas, que é a vidraria mais usada no laboratório, porque é a de maior precisão, ela sempre vai ter esse ângulo. Então, a gente sempre vai trabalhar com esse menisco, entendeu? Usando essa técnica aqui. Parte de baixo da barriguinha, encostando na linha. Fechou? Quem é que tinha me perguntado mesmo, que tinha ficado com dúvida do negócio do menisco? Foi o Cleomir. Você entendeu agora? Agora eu entendi. É porque a minha dúvida era nesse ponto. Porque aqui a gente faz muita medição, sabe? Aí quando a gente pega um recipiente mais largo, igual você falou, e a gente vê ele bem reto, sabe? Aham. A gente não vê esse convexo aí que você explicou. Mas é por isso, porque quanto mais largo ele fica, menor é a força da pressão atmosférica, então ele fica reto. Isso não toca. Agora, se você pegar, depois faz um teste, pega, por exemplo, um canudinho, esses canudinhos mais transparentes, se você tiver, Certo. puxa um pouquinho a água, prende ela com o dedo e olha para você ver como ele é fininho, você vai ver que ele vai fazer o côncavo certinho. Não, desse jeito eu nunca ia achar ele, não, né? Não, você não ia fazer nunca, porque não tem jeito, entendeu? Não, mas top. Agora você respondeu minha dúvida. Era mais, é que você estava querendo achar a barriguinha lá no negócio grande, né? Isso. Não vale. Ele muito largo, você não vai enxergar, não. Você só vai enxergar quando a vidraria é fina. Não, show demais. Então, teve bom. Meninos, perguntas. Tá, então olha só para vocês terem uma ideia, eu até falei que eu ia falar no começo da aula, acabei não falando, mas é bom que a gente fala agora. Então, o que acontece? Por exemplo, esse tipo de coisa que a gente mostra para vocês, é coisa que, por exemplo, assim, ó, dá pra gente usar até no nosso dia a dia, entendeu? Então, vamos imaginar uma coisa, eu quero preparar um café. Todo mundo aqui, com certeza, bebe café. Você concorda comigo que se todo dia você criar uma rotina de uma quantidade certa de água para aquele café, por uma quantidade certa de pó, e aquele café vai ficar todo dia com o mesmo sabor, se você não muda o procedimento. Laboratório é a mesma coisa, é rotina, todo dia você fazer aquela mesma solução. Então, tudo é protocolo. Se você pegar uma receita de um bolo e executar a receita do bolo do jeito que está lá, para você, com certeza, provavelmente vai conseguir trabalhar no laboratório, porque no laboratório todas as análises é seguir receita de alguma coisa. Qual que é o diferencial? Você saber o que está acontecendo ou não. Então, que isso é quem estuda realmente a química, por exemplo, e vai para dentro de um laboratório, ele tem que saber o que está acontecendo. Por quê? Porque se der um problema, se der um resultado fora do esperado, você tem que entender da parte química para tentar resolver o problema, tá bom? Agora vocês vão me perguntar, Fernanda, mas eu sou agrônomo, engenheiro de produção, engenheiro elétrico, por que eu tenho que saber disso? Eu não vou saber química. Não, vocês não vão sair dessa disciplina sabendo química a ponto de chegar dentro de um laboratório e resolver o problema. A gente só está dando uma noção para vocês do que é feito dentro de um laboratório, quais, por exemplo, os equipamentos que eu tenho para vocês terem uma ideia. Significa que quando você vai num restaurante, que tem lá os Masterchef cozinhando qualquer coisa, você sabe fazer aquilo lá? Quando eu assisto o Masterchef, eu vejo aquela galera fazendo, na minha cabeça eu penso, dou conta? Na hora que você vai para a sua cozinha, você fala, não dou conta. Mas você tem uma noção do que os caras fizeram. Então agora, por exemplo, você sabe que quando você for para dentro do laboratório, você vai ter esse tipo de vidraria. Quando eu mostrar para vocês, por exemplo, que a gente vai fazer uma titulação, vocês sabem como é que é feita uma titulação,
Para quê? Para quando, por exemplo, vamos pensar o pessoal da agronomia. O pessoal da agronomia vai fazer um controle de qualidade de um fertilizante. Você vai mandar isso para um laboratório, para o laboratório emitir um laudo para você. Se um laudo vier com resultado errado, você vai ligar para o laboratório para contestar. Aí o cara do laboratório vai falar, não, tá certo, você vai falar para mim, não, eu quero ir aí verificar. Como é que você vai entrar lá no laboratório do cara para verificar se você não tem nem noção do que os caras estão fazendo? Pelo menos agora você vai entrar dentro de um laboratório e vai saber se o cara está pipetando certo ou se o cara está pipetando errado, para você saber se o seu resultado tem confiabilidade ou não. Entendeu? Então a gente está dando noção para vocês, para depois, quando vocês estiverem formados e se deparar com algum problema desse tipo, pelo menos vocês souberem mandar alguém resolver o problema, né? Porque imagina, vamos pegar aqui o Cleomir não sabe nada de química, ele tem um problema para resolver daqui 10 anos na fábrica dele, ele não sabe pedir ajuda nem como, aonde, porque onde, senhor? Pelo menos agora você sabe. Nossa, não, peraí, provavelmente o problema disso tá na parte química, não, então vamos chamar um químico aqui para poder resolver, entendeu? Porque agora vocês têm uma noção. Essa disciplina é para vocês terem uma noção de química. Não vão sair daqui sabendo química, mas vocês vão ter uma noção, beleza? O que eu precisava ver? Todo mundo colocou o nome na lista? De chamada? Eu vou até mandar de novo. Ó, tô colocando aqui agora. Porque tem só 26 nomes, aqui tem 32 pessoas, tá faltando gente. Então, ó, deixa eu só falar bem rapidinho se tá faltando, eu vou falar o nome de todo mundo em voz alta. Se tiver faltando alguém, vocês me avisam e a gente coloca aqui, tá bom? Ó, Fernando Ferreira, Laura Lacerda, Fernando Luiz, Clóvis Antônio, Carlos Augusto, João Flávio Pereira, Carlos Eduardo, Ellen Lopes, Gabriele Lúcia, Arthur Augusto, Carolina Mônaco, Gabriel Lucas, Davi Santos, Raniel Túlio, Cleiton Benavenor, falei certo? Se eu não falo, depois você me corrige. Gabriele Aparecida, Caroline Gomes, João Gabriel, Cleiton de novo, João Vitor dos Santos, Poliana Paim, Giovana Fernandes, Cleomir Martins, Gabriel Henrique, Matheus Rogério, João Batista Gomes e Daniele Gomes. Tá faltando alguém? Não, Cleito, se eu coloquei, eu até gostei de falar seu sobrenome, não sei nem se eu falei certo. Seu nome tá aqui. Então vamos lá. Dúvidas sobre essa aula? Perguntas? Ou tá tranquilo? Ramon? Vamos ver se o seu nome tá lá, Ramon. Não. Não tá. Você conseguiu clicar no link e colocar para mim seu nome, por favor? Ou não? Raniel? Raniel, acho que eu falei. Raniel tá aqui já. Deixa eu ver de novo o Ramon. Ah, Ramon apareceu aqui agora. Meninos, então, olha só. Era isso que eu precisava mostrar para vocês dessa primeira aula. A nossa segunda aula começa às 15, que a gente vai falar da parte de átomos, modelos atômicos, que a gente vai fazer o teste de chama. E aí eu já vou mostrar nessa próxima aula um vídeo, a videoaula que está no aula, mas eu quero mostrar a parte principal, que é o professor Marcos fazendo
a queima de todos os sais, principalmente todos os sais juntos, para a gente ver a diferença de cor, tá bom? E aí eu vou explicar um pouquinho da parte teórica com vocês também, com relação a essa diferença de tamanho de ato, tá bom? A aula começa às 15. Nós temos duas opções. Ou eu espero todo mundo às 15, ou eu vou deixar a outra sala aberta já, se vocês quiserem ir entrando. E se eu ver que tá todo mundo lá, e se tiver todo mundo ok, a gente até começa um pouquinho mais cedo. Mas só se tiver todo mundo, os 32 pessoas que estão aqui, tiver lá na outra aula depois, antes, para a gente poder adiantar, tá bom? Mas aí a gente vai vendo do lado de lá. Aí eu vou dar só um tempinho para a gente beber uma água, tomar um café, porque sábado de tarde já deu até um sono, e aí a gente já começa a outra aula, pode ser? Tá, então vocês entram lá no outro link, que eu já vou deixar aberto para vocês irem entrando.